Então, querido irmão, querida irmã, chego à sua casa, venho convidá-lo a participar comigo desta leitura orante da palavra. É o texto do domingo de Ramos, 2 de abril. Ao início da celebração de Ramos, todos nós temos, ao início da celebração, a bênção dos ramos, sim, mas antes disso, ou antes ainda, no início da celebração, temos a proclamação do Evangelho da Paixão do Senhor. É longo. No caso de Mateus, são quase 2 capítulos. Nós vamos, evidentemente não nos será possível agora, e seriam muitos elementos a considerar, e a nossa intenção é a leitura orante, não é a explicação bíblica. Vamos ficar, pois, com o texto mais breve, o de Mateus 26, 11 a 54. E, mesmo assim, não o leremos na sua inteireza. Vamos lembrar algumas partes. Eu começo no versículo 11, capítulo 26. Sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para me sepultar. Em verdade vos digo, onde quer que venha a ser proclamado o Evangelho em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os chefes dos sacerdotes e disse: o que me dareis se eu o entregar? Fixaram-lhe então a quantia de 30 moedas de prata, e a partir disso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Sabemos depois, Jesus pediu aos discípulos que preparassem a Páscoa, e nós passaremos agora à instituição da Eucaristia. A Páscoa é uma festa judaica. A Eucaristia foi instituída nos quadros de uma festa judaica. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu-o e, distribuindo-o aos discípulos, disse: tomai e comei. Isto é meu corpo. Depois tomou um cálice e, dando graças, deu-o, dizendo: bebei dele todos, isso é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Poderemos passar agora ao texto de Pedro e a negação de Pedro. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus lhes disse: essa noite todos vós vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, vos precederei na Galileia. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu jamais me escandalizarei. Passo agora ao texto do Getsemane. Getsemane, no Monte das Oliveiras. Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane.
E disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto vou até ali para orar. Levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. E disse-lhes: minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. E indo pouco adiante, prostrou-se, rosto em terra, e orou: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Ao voltar para os discípulos, encontrou-os dormindo. Disse então a Pedro: como assim? Não fostes capazes de vigiar comigo por 1 hora? Afastando-se de novo pela 2ª vez, orou: meu Pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. Ao voltar, encontrou-os dormindo novamente. Então, deixando-os, afastou-se e orou pela 3ª vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Eu fico por aqui, meu irmão, minha irmã. Mas o texto seguinte é a prisão de Jesus. E lá, no ato da prisão, Pedro apelou para a espada. Vamos por partes. Jesus chegou em Jerusalém na festa da Páscoa, a grande festividade do calendário judaico. Celebrava-se a história de outrora, de 1200 anos antes de Cristo, quando o povo conseguiu fugir do Egito. Celebrar a Páscoa é celebrar a passagem da terra da escravidão para a terra da liberdade. Páscoa em hebraico, Pessah, passagem. Mas este calendário e esta festa judaica, para os cristãos, teriam um novo sentido. Aqueles discípulos estavam a se preparar, a festejar, a celebrar a Páscoa. Porém, a Páscoa de outrora tem um novo sentido a partir de agora. Então vamos lá. Tomou um pão, partiu-o, deu-o a cada um deles. Comunhão de mesa e comunhão de vida. Depois o cálice, com aquelas palavras conhecidas. Este é o cálice da nova aliança. Primeiro o pão, isto é meu corpo. Depois o cálice, isto é o meu sangue. Sangue separado do corpo significa a morte. Precisamos nos inteirar, mergulhar na mentalidade de então. Comer não é um ato de ingerir e digerir. A comunhão em torno à mesma mesa significa comunhão de vida, como eu falei. Levem para dentro de si a minha morte, a minha ressurreição. Comer, isto é meu corpo. Que a minha vida passe a existir na sua. Este é meu sangue. Que a minha vida exista dentro de você. Fazer isso em memória de mim é a recordação toda
Vivam de agora em diante como se fosse uma grande mesa de todos os discípulos que se deixam sustentar pela mesma vida. A do Senhor Jesus, cuja história começara na Galileia e retorna, vai até Jerusalém. E agora não foi apenas uma viagem geográfica, existencial também. Todo o caminho da Galileia é uma espécie de longo caminho dos discípulos com o seu Senhor para com Ele perceberem sentido até na sua morte. E aí a oração: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. 3 vezes, com as mesmas palavras. Parece que Deus não atendeu, ou queria o Pai que o Filho sofresse. O cálice é a imagem de levar para dentro a própria história de sofrimento. 3 vezes, parece que Deus se recusou a atender. 3 não é apenas uma numeração de caráter quantitativo, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. É uma espécie de oração permanente e duradoura. Mas a tua vontade, Pai. Queria o Pai que o Filho fosse assassinado, que fosse crucificado, que fosse humilhado, torturado. Era isso? Que Deus seria esse? Entendamos qual é a vontade do Pai. Não é a vontade do Pai que o Filho sofra e que o Filho morra, mas é a vontade do Pai que até mesmo em Jerusalém, o centro da rejeição da vida e da pessoa de Jesus, que lá, até lá, Ele mostrasse que o amor de Deus é tão grande que até mesmo a quem o assassina é oferecido o perdão e a vitória do humilde Senhor e Salvador. Esta é a vontade. Se Jesus se defendesse, Ele apelaria para a violência dos violentos. O Pai não quer isso. Se Jesus fugisse, então haveria uma força maior do que a dele, e é melhor seguir quem seria mais forte que Jesus. Qual é a vontade do Pai? Que até mesmo aos violentos seja apresentado o rosto misericordioso de um Deus que não é violento e não quer ser forte para vencer fracos, mas quer ser amoroso para que também os violentos percebam quão grande é o amor que procede dele. Querido irmão, querida irmã, aqui estamos neste domingo de Ramos, para a leitura orante da palavra de um texto longo. É o momento mais importante, as horas mais decisivas da história de Jesus e do seu relacionamento e de sua comunhão com os discípulos. É como se os evangelistas todos tivessem preparado todos aqueles capítulos que antecedem. Tudo estava orientado para os textos deste domingo. De Ramos, integrado ao domingo da Páscoa. Não podemos ficar somente nos ramos. Mas eu gostaria aqui de convidá-lo agora
a rezar partindo dos textos do Domingo de Ramos. Feche os olhos antes, você e eu. Vamos pacificar a nossa interioridade antes da leitura, da oração propriamente. Feche os olhos. Tente sentir os seus olhos. Isso, sinta-os sem tocar neles. É preciso concentração. É preciso esquecer tudo o mais para poder senti-los. Sinta os seus ouvidos. Ainda não estamos orando, mas estamos pacificando a nossa interioridade. Tente sentir as suas mãos, sem tocar nelas. É preciso quietude, concentração. As atenções devem voltar-se para elas, as mãos, os braços. Respire lentamente uma primeira vez. Uma segunda vez. E agora vamos tentar imaginar Jesus, os discípulos, em torno a uma grande mesa. Naquela época não era mesa como usamos nós, eram divãs, junto aos quais se colocava o alimento. Cada um tinha o seu divã. Mas usemos os nossos hábitos e os nossos critérios. Uma mesa. O Senhor na cabeceira, os discípulos em torno à mesa. Eles estão angustiados, eles percebem, eles sabem. Desde a Galileia, no norte, os fariseus hostilizaram Jesus. E agora está em Jerusalém muita hostilidade e muitos fariseus. Tente imaginar aquele grupo, inquieto, atemorizado, olhos fixos em Jesus, observando cada momento e cada gesto dele. E observe por imagens, crie imagens, não fantasia, do Senhor oferecendo daquele pão. Um pouco para cada um, para todos. Tente ouvir se consegue. Imagine Jesus dizendo: comei deste pão todos vós, é o meu corpo. Eles até se entreolham. Linguagem assim nunca tinham ouvido. Eles o observam, agora toma do vinho. Um pouco no cálice de cada um, ou copos, se quisermos usar nossas imagens. Todos tendo o cálice na mão e as palavras dele. Tente ouvir. Isto é meu sangue. Bebei dele. Provavelmente eles começam a compreender. Tenho que levar para dentro de mim a morte do Senhor. E os fariseus não estão longe. As guardas, os policiais religiosos, os guardas, podem estar nas vizinhanças. Situação de medo, talvez, por parte deles. E do Senhor, confiança. Mas ante os olhos tem a tragédia da cruz. Tente observar o Senhor com os discípulos saindo,
dirigindo-se a um monte vizinho a Jerusalém, de frente para a cidade. Você conhece algum monte? Ou uma cidade em um monte, com outras montanhas pelas vizinhanças? Tente imaginar o Senhor com os 12, a noite escura, medo, temores, e o Senhor a orar: Pai, não a minha, mas a tua vontade. Mas está angustiado. A cruz aterrorizava qualquer pessoa. Era a forma mais dolorosa de morte. Quando eram crucificados, eram bem próximos da cidade para que os habitantes ouvissem, tomassem consciência e se comportassem de modo tal que nunca lhes ocorresse tal desgraça, tamanha desgraça. Mas era assim que os romanos faziam. E será que farão com Jesus? Tente imaginar Judas chegando. O grupo, 30 moedas, era o preço de um escravo. Pedro até apelou para a espada, para a violência. E o Senhor a dizer: Pedro, nunca nenhuma escolha violenta. Porém, umas horas antes, Jesus dissera: Pai, não é minha, mas a tua vontade. Eles levaram Jesus, fora arrastado. Sabe-se depois que os discípulos fugiram, que Pedro negou. Era demais para as suas forças. Mas agora vamos nos colocar lá. Aqueles 12 eram frágeis. Também eu e minhas fragilidades. Mesmo assim, o Senhor escolheu os 12 outrora para participar da sua vida e dos seus passos e do seu caminho. Eu também sou discípulo hoje. Muitas vezes o Senhor se me oferece. O pão de outrora eu recebo agora. E o Senhor está a dizer: leve para dentro de si esta minha escolha, a de dar a vida. Dar a vida não é um rito, é um ideário. Viver para os outros, fazer da existência um dom, uma graça. Eu posso contemplar o Senhor a orar, angustiado. Posso vê-lo, até com lágrimas talvez: não a minha, mas a tua vontade, Pai. O Pai não quer que o Filho morra e nem que sofra. Mas é vontade do Pai que o Filho mostre, até diante da morte, que ama. Tente imaginar o Senhor lá nas montanhas. Naquela montanha repleta de pedras, repetindo. Talvez você até ouve, cada um de nós pode ouvir. E agora vamos lá. Eu sou um daqueles discípulos. Eu tenho muitos medos. Eu gostaria de seguir Jesus, mas sem a cruz. Eu admirava os milagres, o Senhor quando Ele fazia milagres.
Eu me comovia diante de sua bondade, Eu me fascinava ante os prodígios. Era até mais fácil crer. Mas agora, Senhor, crer, perdoar, não condenar, levar para dentro de mim a Tua morte, Senhor, para que desde dentro de mim também aconteça a Tua ressurreição. Faltam-me as forças, Senhor. Eu posso até lembrar as pessoas que a mim muito custa amar. O Senhor amou até aqueles que muito lhe custava aceitar. Judas, até a comunhão Judas recebeu. Recebeu o seu corpo, recebeu o seu sangue. Talvez eu tenha a grande prece, a minha grande oração deva ser esta: que o ressuscitado me ajude a levar a minha cruz, amando os outros sempre. Eu posso até pedir ao Senhor que venha me ajudar a amar esta, aquela e mais aquela outra pessoa. Custa-me demais, mas é a maneira de ir com Ele para Jerusalém. E Ele está aí a convidar-me a segui-lo. Que palavras eu lhe diria ao Senhor? Posso agora formular a minha oração.